iniciar o inquérito policial na delegacia, tivemos duas testemunhas que depuseram em sigilo, resguardadas pelo Provita. Essas testemunhas são denominadas nos autos de Atenas e Perseu. O que contaram na delegacia ainda não era a versão completa dos fatos, pois as testemunhas, embora imbuídas de um sentimento de justiça, temiam que o caso não fosse levado adiante. E por esse motivo temiam por suas vidas também. Já em juízo, elas elucidaram porque acusavam os réus desse processo com tamanha propriedade e riqueza de detalhes. A testemunha Atenas conta que ouviu da boca do próprio réu, Leandro, o que havia acontecido com a vítima naquela madrugada. Senhores, ouçam bem. O próprio réu, Leandro, contou à nossa testemunha o que aconteceu com a vítima. A testemunha Atena ainda exclamou para o nosso réu: vou pô-lo na cadeia, você o matou. E ele friamente responde: eu não o matei, eu apenas o levei para onde deveria ser morto. E se eu for para a cadeia, não irei sozinho, todos irão comigo. Para narrar com riqueza de detalhes para a nossa testemunha o que havia acontecido. Leandro conta que a vítima foi surpreendida a tiros e que tentou fugir. E já sendo atingida pelos tiros, não aguentou mais correr e caiu. E assim eles, que estavam correndo para tentar capturá-lo, inclusive Leandro, o alcançaram. E Evandro, réu neste processo, o segura para que Altamir, outrora também denunciado pelo Ministério Público neste mesmo processo, o assassine brutalmente. Senhores, tamanha é a violência do assassinato que os policiais que atenderam a ocorrência policial informaram que a vítima havia sofrido 7 tiros na cabeça. E só mais tarde, com o laudo necroscópico, ficou confirmada apenas um ferimento a bala em seu crânio. As coronhadas eram tão fortes que se confundiam com ferimentos a bala. A vítima ficou desfigurada. A testemunha Atenas conta ainda em seu depoimento, já em juízo, que Erivelto implorou por sua vida e que eles, já não satisfeitos com os atos já cometidos, Altamir fala: tem que matar. E vendo que Erivelto ainda agonizava, tirou sua própria jaqueta e o sufocou. E eu pergunto, senhores, onde estava o réu neste momento? O réu estava olhando. E nada fazia, vendo seu amigo de infância, cunhado, agonizando e pedindo por sua vida, pedindo misericórdia. E nada fazia, estava ali pronto para agir, caso necessário fosse. Leandro usou da sua influência pessoal com a vítima. Seu cunhado jamais imaginaria que alguém do seu íntimo o levaria para morrer. O réu levou a vítima como um cordeiro para o abate, inocente do que estava por lhe acontecer. As testemunhas nos acrescentam ainda que é sabido no bairro onde eles moram que os corréus e o réu Leandro são integrantes da facção criminosa PCC. E que impõe o terror no bairro. E que os próprios se auto-intitulam integrantes dessa facção. E na posição de soldado da referida facção, ele cumpre ordens. E ordenaram que Erivelto fosse morto por atrapalhar os negócios do tráfico na região. A segunda testemunha protegida, denominada Perseu, confirma a mesma versão da primeira, pois ela afirma estar ao lado de Atenas no momento em que Leandro conta a história dos fatos. Perseu conta também
que viu, enquanto Leandro contava os fatos para Atenas, o réu também nesse processo, o réu Evandro, chegou e o viu contando. E ameaçou a nossa testemunha com uma arma apontada para sua face. Não fale, porque se falar, morrerá também. Será uma chacina. Toda a sua família morrerá. É importante relatar também, senhores, que a testemunha Perseu permaneceu durante 6 meses no abrigo do provita. Era muito arriscado que ela permanecesse no seu lar, no seio de sua família. Em seu depoimento em juízo, ela depois encapuzada. Temia que fosse reconhecida. Ambas testemunhas ratificam a história da jaqueta, que ela estava recheada com drogas e que Erivelto, por se recusar a guardar a jaqueta e assim colaborar com o crime, fazendo parte dele também, foi condenado por essa facção à morte. Senhores, não podemos deixar que o crime prevaleça sobre a justiça e que a sociedade clama por justiça. E é importante frisar que a doutora delegada que presidiu o inquérito policial, que o fez de maneira exemplar, tanto na agilidade quanto nas investigações, escreve em suas considerações finais do inquérito toda a sua indignação, toda a sua preocupação com as testemunhas, pois sinceramente teme por suas vidas. E reforça que o crime teve grande comoção social no bairro e que os moradores já não suportam os desmandos da criminalidade naquele local. E ela implora que este processo seja levado ao tribunal do júri, aqui como está hoje, e que seja o mais breve possível. Os senhores precisam analisar o caso e votar de acordo com o clamor social, pois estão aqui para representar a sociedade. Senhores jurados, o réu Leandro é tão culpado quanto Evandro e Altamir, pois sem sua ação o crime não teria ocorrido. O Ministério Público acha importante ressaltar que a vítima possuía antecedentes criminais. É verdade, a vítima possuía antecedentes criminais. E já, enquanto menor, a vítima recaiu sobre o que refere ao artigo 180 do Código Penal. A vítima já havia cumprido medida socioeducativa. Na ocasião dos fatos, a vítima havia acabado de sair da Fundação Casa e cumprido medida socioeducativa. No que se refere ao artigo 180 do Código Penal, eu quero que os senhores se atentem a essa conduta do Código 180 do Código Penal, que descreve receptação, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em provimento próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Imaginem os senhores, a vítima não quis recair sobre o mesmo erro, ou até mesmo um erro maior, um crime de maior gravidade. O réu, juntamente com seus comparsas, o executaram de maneira fria e cruel por ele se negar a fazer parte do crime. Ponham-se no lugar da mãe de Erivelto. Imaginem seu próprio filho sendo levado para ser morto por alguém em quem confiam e que praticamente faz parte da sua família. Quais seriam as suas reações, senhores? Imagino que não deixariam impune. Senhores, não se omitam em fazer justiça. Pensem nas testemunhas que arriscaram suas próprias vidas para que a justiça fosse feita. Não estamos falando aqui em prisão perpétua e muito menos pena de morte, assim como foi feito com a vítima. O réu Leandro cumprirá apenas pena de prisão, a qual julgamos necessária para que o réu repense os seus atos e não os cometa mais.
Senhores jurados, destarte, eu, como membro do Ministério Público, suplico aos senhores a condenação do réu Leandro Almeida Silva por infração ao disposto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4º, combinado com o artigo 29 caput, ambos do Código Penal Brasileiro.